Querido, Deus te abençoe rica e poderosamente nessa manhã. Mais uma palavra de Deus para edificar a sua preciosa vida. Amados, no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 4, nós lemos que, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Esse versículo é um convite a duas importantes considerações. Querido, a primeira dela é a tendência que nós temos de priorizar, querido, as coisas secundárias nas nossas vidas. Esse texto nos faz refletir primeiramente sobre o tema de limpeza. Não exista ninguém que no seu bom juízo, no seu juízo perfeito, vai dizer que viver na sujeira é saudável. Mas também nós conhecemos pessoas, queridos, que são que têm um padrão de limpeza com um rigor absurdo, mesmo que não haja necessidade de limpeza. Elas propõem um padrão de limpeza absurdamente maluco. E elas são extremamente rigorosas com esse padrão de limpeza. Podemos levar esse aspecto para outras questões da nossa vida. Poderíamos falar sobre a pontualidade. Queridos, quando nós somos pontuais, nós estamos dizendo para as outras pessoas que nós nos importamos com elas, que elas são importantes para nós e que nós respeitamos o seu tempo. Mas existem pessoas que são tão presas aos seus relógios que, mesmo que estando de férias, sem compromisso nenhum, queridos, elas insistem em ser pontuais, mesmo sem ter compromissos a serem cumpridos. Querido, a nossa questão não é a obsessão por alguma coisa, ter obsessão por alguma coisa, ou por mania de limpeza, ou ser pontual. A nossa questão não é essa. A nossa questão é fazer todas as coisas para o Senhor com excelência. Querido, nós poderíamos levar esse aspecto para outra situação da nossa vida. As pessoas que são perfeccionistas. As pessoas que são perfeccionistas, elas não aceitam de forma nenhuma que um projeto não alcance o estado de perfeição, que um projeto tenha o mínimo de falha que for, porque elas estão totalmente aficionadas nessa questão da perfeição. E elas não vão entender nunca, queridos, a questão de fazer com excelência. Elas não vão aceitar, porque elas estão aficionadas na perfeição. Queridos, nisso tudo, nós vemos que somos propensos, como seres humanos, a construir as nossas vidas em torno de valores de pouca importância para a nossa vida espiritual. O desafio consiste em não permitirmos que tais obsessões dominem a nossa existência. A segunda reflexão é: toda conquista envolve aspectos pouco agradáveis. Não podemos alcançar êxito num projeto particularmente difícil se não estivermos dispostos aos sacrifícios. Queridos, a ilustração desse versículo é muito simples e muito clara. O boi era um animal indispensável para suas tarefas no campo. Com ele, o agricultor conseguia os melhores resultados, que não seria possível fazer o trabalho sozinho, sem a ajuda do animal. Mas à noite, no estábulo, o boi lançava os seus dejetos. E, pela manhã, o agricultor era obrigado a limpar o estábulo. Esse era o preço pago por se ter um animal. Da mesma forma, quem deseja alcançar meta deve estar disposto a arcar com os respectivos custos. Você deseja que a igreja cresça? Então você deve se dispor a enchê-la de pessoas comprometidas com a igreja. Quer ajudar os pobres? Então você deve estar disposto a caminhar em lugares simples, onde nem a água é adequada para uso.
quer formar discípulos, querido, então você deve se dispor a suportar a imaturidade e a tolice deles. Cada projeto tem seus aspectos desagradáveis. Mas a pergunta para nós, como líderes hoje, como ovelhas do Senhor Jesus, como chamados pelo Senhor Jesus, vocacionados por Ele por uma obra sobre-excelente, é: se realmente nós estamos dispostos a cumprir aquilo que está proposto por Ele. Querido, eu tenho dito que o Evangelho é renúncia. E se você não estiver disposto, querido, você não vai viver o Evangelho. Deus te abençoe rica e poderosamente nessa manhã.